Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Virgem. É uma leitura temporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você sem precisar forçar nada. Isso é muito importante, tá? Agora, se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu convido você também a assistir os signos da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a continuar a crescer. Curta, comente e compartilhe, se lhe for possível. É claro, cada ação dessa contribui generosamente para o desenvolvimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Virgem, assista também até o final da leitura, porque eu vou iniciar para você agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura. Para a Virgem, então, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que a Virgem precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor. Cara, um 5 de copas invertido. Nossa, um 8 de espadas invertido. Virgem, aqui tem alguma coisa a respeito de sentimentos ou questões emocionais mal resolvidas que você está com dificuldade de sair, tá? O 5 de copas, ele narra uma decepção, uma lamentação, uma tristeza por alguma coisa, tá? O 8 de espadas é essa carta que nos mantém preso dentro de algum acontecimento, ou seja, aqui são geradas essas emoções de cunho mais desafiador e negativo também, ou decepções. E o nosso mental faz com que a gente se mantenha preso dentro desses acontecimentos. Ou seja, eu não consigo me sentir apto a trabalhar essas questões que me incomodam, né? Então eu continuo preso dentro dessa psicosfera onde são geradas lamentações, os desapontamentos, provavelmente por ter passado por uma situação X, Y, Z. Para cada pessoa é uma situação. O importante, geralmente, é o que a gente faz a partir de agora, porque se a gente continuar a nutrir esses sentimentos, esses pensamentos, as situações, né, tendem a piorar, vamos dizer. Tá? Vamos ver mais aqui. Um 6 de copas, possivelmente alguma coisa relacionada ao passado. E eu ia falar isso daqui, tá? Aqui é alguma situação que você vivenciou, tá? Que pode ser de relacionamento ou não, tá? As minhas leituras podem ser adaptadas para relacionamentos de amor romântico, trabalho, amizade, família, questões pessoais, tá? Mas tem um acontecimento do passado para quem se sintonizar com essa leitura, né? Um acontecimento do passado que você ainda não conseguiu trabalhar, não conseguiu se libertar, e esse acontecimento, além de causar um aprisionamento mental, de você sempre ficar pensando naquele acontecimento, ele também causa um aprisionamento emocional, onde você não se sente apto a trabalhar ou até curar aquela situação, tá? Mesmo que não tenha vindo o arcano maior, a estrela, que fala de cura, ou a temperança, eu vejo muito essa necessidade de trabalhar esse algo que está se tornando tóxico para você, se já não se tornou, tá? Porque a questão de eu não trabalhar uma emoção mal resolvida, mesmo que tenha outra pessoa envolvida, ou um acontecimento do passado,
isso preenche o meu pensamento e não deixa eu abrir a gaiola para que eu possa ser livre desses pensamentos e dessas emoções, isso, cara, tem muito potencial de nos prejudicar, tá? Às vezes um desacerto com um amigo ou familiar, ou uma questão mesmo de romance que foi vivenciada e você não consegue trazer essa questão do perdão, primeiramente o auto perdão para si e posteriormente, né, assim feito, perdoar o acontecimento, a situação vivenciada ou até mesmo a pessoa, meu, isso aí é libertador, tá? Possivelmente você não esteja conseguindo fazer isso se a leitura estiver ressoando para você, se tiver algo que te prende emocionalmente, ou um pensamento, tá? Possivelmente você não se perdoou por ter vivenciado aquela situação e quando tem pessoas envolvidas, provavelmente você não tenha conseguido ainda genuinamente perdoar a pessoa que dividiu a situação com você, ou mesmo até a pessoa foi geradora desses acontecimentos aí para você que te lançou na decepção, no aprisionamento mental em relação ao que foi vivenciado, né? Essa questão de cara, como que eu pude vivenciar isso? Tenho ainda, não digo um rancor, mas pode até ser, mas uma emoção que eu sinto que está me fazendo mal e que eu também gostaria de me livrar dela, mas eu não me sinto capacitado a fazer isso, né? Teria que buscar alguma maneira ou trabalhando individualmente para que você possa, né, chegar nos estados mais elevados de consciência, onde você entende que toda essa situação passada e vivenciada que gera tudo isso não te define mais, tá? Ou em casos mais urgentes, procurar de fato daí terapias, né, pessoas qualificadas a ajudar você a trabalhar essas questões. Porque ficar imergido nessas emoções e nesses pensamentos vai dificultar a sua jornada. Tá? Olha só, arcano maior, a estrela, cara, e ficou cartas aqui. Olha só a temperança. Temperança, a gente falou, cara, precisa encontrar uma maneira de curar a situação, tá? Aqui fala muito de conflitos mentais ou discussões, tá? E aqui a gente tinha a estrela, que é a cura definitiva da situação, tá? É quando eu me dou a oportunidade de me dar um livro com páginas brancas para que eu possa escrever a minha história novamente, tá? Não tem mais situações do passado que me prendem. Eu estou regenerado, tá? Duas cartas que falam de cura e no meio uma de conflitos, tá? E o 5 de espadas, ele fala de desonras, perdas e derrotas, cara, que é esse sentimento aqui, tá? É o aprisionamento nas más emoções, na má água, né? E o aprisionamento mental, o 8 de espadas. Vamos ver mais? Buscar um conselho ou um aprofundamento, né, dessa situação. Fazia tempo que as leituras não saíam com esse contexto aqui no canal. E essas questões do passado, cara, é mais difícil você lidar com frustrações e decepções que aconteceram no passado do que lidar com a atual. Ao menos eu tive essa percepção, até por passar, né, por situações assim também. Vamos ver aqui um conselho, um aprofundamento para o signo de Virgem, por favor. Nossa, o arcano maior é o Papa, cara. Aí, duas coisas. Ou isso confirma uma situação de comprometimento, que pode ser um relacionamento, tá?
Mesmo que o comprometimento se dê em outras áreas da vida, eu vejo forte essa questão do relacionamento, mas não precisa ser se você sentir que é outra área da sua vida, tá? E outra coisa, cara, é a gente estar comprometido, mesmo que seja difícil, com a cura e a resolução desse algo, tá? E mesmo que eu não goste muito de citar essas questões mais espirituais no meu canal, eu diria aqui, cara, primeiramente um comprometimento com aquilo que é o sagrado para você, tá? Eu penso que esse seria o primeiro passo, esse, não digo apego, mas essa questão do comprometimento com essa questão mais elevada que para você pode ser o sagrado, porque isso dá força de motivação, faz com que a gente se atente a iniciar o trabalho de cura, que, cara, está sendo muito proposto aqui para você, tá? Trabalhar alguma situação do passado que ainda está interferindo no seu momento atual. Energia de touro aqui, tá? Nove de espadas embaixo do 8 de espadas, cara. Se não fizer, esse trabalho tende a aumentar as preocupações, os desapontamentos, em um nível onde isso interfere até mesmo no nosso sono, porque o 9 de espadas no tarô convencional é uma pessoa que ela tem dificuldade para repousar, ela tem dificuldade para dormir, porque ela se deita, mas ela levanta, porque ela está martirizando aquela situação interna que deveria, que clama às vezes por uma cura, por uma resolução, tá? E quanto mais eu ignorar isso, mais tende a se perpetuar o sofrimento, a lamentação, o aprisionamento na situação, tá? Eu preciso achar uma maneira de reagir perante a situação. Consegue entender? E um cavaleiro de paus que representa essa questão é difícil, eu não me sinto mesmo capacitado a realizar essa cura, tá? Só que o cavaleiro de paus, ele é uma dificuldade que a gente poderia colocar como passageira, né? Ou seja, mesmo que a situação seja difícil, para mim trabalhar ela e trazer uma resolução, mesmo com essas dificuldades, eu preciso insistir, porque aqui cai a carta do comprometimento. O comprometimento deve ser maior do que a dificuldade que me mantém preso na emoção ou no pensamento do algo que foi vivenciado no passado, tá? Se o comprometimento não for maior, a dificuldade sempre permanece, ela sempre vence. Só que é o nosso comprometimento na cura, na resolução do algo, tá? Até primeiramente com o comprometimento com o nosso sagrado, que é o que pode vitalizar, nos dar força para enfrentar a situação, tá? Isso deve vir em primeiro lugar, esse comprometimento com o sagrado, com a cura, para que você possa daí se sentir capacitado a ir buscar um trabalho que vá trazer a cura para você dessas situações ou o entendimento. O que não pode é ficar nessa questão acontecida no passado que está te prendendo, tá? Isso vai ser desafiador e a tendência é piorar, né? Vamos ver no fundo do deck. Mais uma vez, ó, 6 de copas. Sol em escorpião, cara. O escorpião, quando vibra nas suas oitavas inferiores, quando vibra de uma maneira negativa, o que ele fala? O escorpião é um signo de água, né? Só que ele vibrando na sua potência mais negativa, ele fala das má águas, né? Que são as águas paradas, as águas que começam a entrar em estado de putrefação, né? Que são as mágoas, né? Mágoa vem daí, má água, né? Más emoções, maus sentimentos, né? É o passado. Para quem sente que a leitura está conversando com si, que está ressoando, cara, o seu problema é situações do passado. E vem no conselho, né? No aprofundamento. E o passado é cabuloso, cara. O passado é complicado.
Tem pessoas que têm mais facilidades em lidar, mas também tem pessoas que têm um potencial muito grande de não conseguir, né? Os signos aqui por enquanto é Sagitário com a temperança, Aquário com a estrela, Áries, Leão e Sagitário com esse cavaleiro de paus e Touro, tá? Caso faça um sentido para você. Vamos ver então um desfecho, por favor, para a Virgem nessa situação. Aí, um Rei de Espadas, tá vendo? O Rei de Espadas, ele fala de justiça, sim, tá? E tudo bem, mesmo que isso venha a representar que a pessoa, né, ou situação causadora desse momento todo que a gente está narrando, né, de decepções ou de frustrações ou de ficar preso dentro de uma situação que precisa de cura, mesmo que esse Rei de Espadas possa narrar que a pessoa que possa ter feito isso com você vai enfrentar uma justiça cedo ou tarde, também não cabe a nós determinar quando e etc e tal, pode representar isso, que a pessoa, o causador, irá ter o que merece, só que também o Rei de Espadas fala do corte da situação. Tá? É quando eu percebo que a situação não me representa mais, que eu preciso achar uma maneira definitiva de cortar o meu laço com esse passado. Né? Porque é o justo para mim no primeiro momento, é justiça para mim no primeiro momento, me livrar e cuidar dessa situação. Porque sem eu antes fazer isso, as coisas vão se enrolar cada vez mais na minha vida, na minha realidade. Tá? Enquanto eu não olhar para a ferida, né, que eu tenho, que foi causada por esse algo do passado, é difícil que as coisas tomem uma rota diferente. Né? E o Rei de Espadas vem sugerir o corte da situação. E como cai no desfecho, aqui para quem se sintonizou com a leitura, é você conseguindo fazer o corte da situação. Tá? Energia de Gêmeos, Libra e Aquário, aqui os signos de ar. Que pode representar também que você precisa ter essa questão menos emocional e mais racional nesse momento, porque isso pode te auxiliar muito. Cavaleiro de Espadas, mais uma carta que fala de corte. Tá? E o Cavaleiro de Espadas é você triunfando sobre as adversidades, sobre as dificuldades, e isso acontecendo de uma maneira rápida. Vindo no desfecho, tá? Eu penso ser muito bom. É claro, cada pessoa vai fazer o trabalho no seu determinado tempo, tá? Mas ainda assim você vai perceber que as coisas estão acontecendo rápido. A resolução desse algo que te aflige. Olha, o eremita, cara, sua energia aqui. Eu só vou pausar que tá passando um caminhão da coleta. Voltei. Então, o eremita que tem a sua energia virgem aqui, né? O signo de virgem, eremita. Cara, o eremita, ele é uma pessoa que mesmo que ele tenha passado por dificuldades durante a sua jornada, ele adquiriu sabedoria, né? Ao invés dele fazer essa questão de se martirizar pelos acontecimentos, né? Nutrir as mágoas, etc e tal, como a gente está conversando, ele transformou tudo isso daí em sabedoria e aprendizados, né? Isso é muito bom porque vai evitar com que ele passe novamente por essa situação, por uma situação assim. E outra coisa que ele adquire maturidade, porque o que a gente vê no eremita? Né? Nesse eremita do arcano do tarô da maçonaria, ele é uma pessoa que já adquiriu a sabedoria. Então ele é o portador da luz, né? E ele também tem um cajado que aponta para cima, né? Na vertical.
Aqui representa duas coisas que é muito importante para quem está se sintonizando com a leitura, para quem está sentindo que a leitura está ressoando para você. A luz vem representar que, mesmo que ele tenha passado por situações desafiadoras, ele se tornou um sistema próprio de orientação. Por isso que ele carrega a lanterna, né? A lanterna da verdade, a lanterna que o guia. Só que essa luz é proveniente dele mesmo, ou seja, ele se tornou o próprio sistema de orientação na vida. O cajado significa que ele abandonou as muletas que ele precisava, seja emoções ou aprisionamentos, como a gente narrou, e transformou isso em cajado. Então esse cajado porta a sabedoria do eremita. É as situações desafiadoras que viveu transformadas em sabedoria. E aí, agora ele não precisa mais de muleta, porque ele tem um cajado. O cajado dá o poder, né? Por quê? O cajado armazena as experiências que foram vividas. E mesmo que sejam situações desafiadoras e de cunho mais negativo, foram transformadas em sabedoria, o que faz ele evitar possíveis situações iguais no futuro dele, né? Então é uma pessoa, um virginiano que adquiriu muita sabedoria, mesmo com as dificuldades, tá? Então é muito interessante meditar sobre isso. No fundo do maço a gente falou, né, de cura a estrela, né? Ou seja, além aqui de você ter passado pelas situações e ter cortado a situação, né, ter triunfado sobre essas dificuldades, você adquiriu sabedoria, se transformou em um sábio e ainda conseguiu curar a situação. É a temperança, tá? Não a estrela, mas a temperança também fala de cura. A energia de Sagitário. Olha só, o Papa, mais uma vez, um arcano de comprometimento, tá? Tem que ter esse compromisso com... Agora sim, ó, a estrela, tá? Uma carta de cura também. Então tem esse chamado forte para curar alguma situação que foi vivenciada no passado, mas para quem ressoou a leitura, com esse desfecho, está muito evidente que irá conseguir, tá? Ou se ainda não conseguiu, através do seu comprometimento, você vai ser direcionado a alcançar essa cura desse algo que te aflige, seja lá o que for, ou em qual área da vida for para você. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Essa foi a sua leitura semanal, mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira. Quando ajudar ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito. Tá bom? Se você for novo no canal e gostou, te ajudou de alguma maneira, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a continuar a crescer. Curta, comente e compartilhe, se lhe for possível. Cada ação dessa contribui generosamente para o desenvolvimento do nosso canal. Eu vou vendo vocês nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso e até logo, Virgem.